Fala pessoal, boa noite, tudo certo? Gabriel aqui. Fiquei sumido ontem porque eu esqueci de gravar o relatório. Simplesmente, eu parei de estudar, acabei esquecendo de gravar e não gravei. Mas vou fazer hoje aqui, englobando tudo, englobando ontem também, inclusive. Só não sei as métricas de ontem, né? Mas enfim, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu tenho 18 anos, estou estudando para poder passar em medicina na UFES pelo Enem, tá? Então vou mostrar aqui hoje, eu faço esse vídeo, esse relatório todos os dias. Basicamente eu abro aqui a plataforma, né? Eu mostro o que eu fiz no dia em questão de quantidade e tudo mais. Vou avisando logo que hoje foi um dia que eu não vou ter quase nada na plataforma, vou ter só o tempo marcado, porque eu fiquei o dia inteiro corrigindo simulado. E aí depois do simulado eu fui fazer revisão. E eu não fiz pela plataforma, então provavelmente não vai estar aparecendo aqui, mas vamos lá. 12 horas e 12 minutos. Lembrando que isso aqui é líquido, isso aqui não é bruto. Eu desconto todas as pausas que eu faço. 4 aulas, né? Eu vi algumas aulas do AVT do Capitão, que eu estava revisando. E foi isso, eu não marquei nem as aulas do Renato, eu não tenho marcado, eu tenho esquecido de marcar. E 27 questões que eu fiz na plataforma mesmo, sem contar as questões do revisional e de manhã, enfim. Vou contar meu dia. Primeiro, o simulado. Eu fiz 154 acertos, tá? Não fui 154, 152 acertos. Eu não fui bem como eu queria, eu diminuí a média, principalmente em matemática, né? Matemática eu fiz 32 acertos de 45. Só que, inclusive eu fiquei bem mal ontem, né? Pô, eu falei, caramba, não é possível, porque no último Enem eu fiz 40, no penúltimo Enem eu fiz 40, no último Enem eu fiz 40, no penúltimo Enem eu fiz 37, e nos últimos simulados era sempre acima de 40, 41, enfim. Falei, pô, o que aconteceu? Aí o Renato, né, o professor de matemática, ele explicou justamente que esse simulado foi mais puxado, que acima de 30 ali seria um 40 a mais, né? Então eu fiquei mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, errei bastante besteira, coisa que não era pra ter errado, né? Fazer o quê? Já foi, porém, em natureza, pelo menos, eu fiquei feliz. Eu fiz 40, né? 40 de 45. Tô bem com a nota, errei coisa difícil mesmo, coisa que eu não sabia. A base eu acertei tudo. Errei uma questão de estequiometria que foi besteira. Mas de resto, foi umas questões lá meio que eu nunca vi mesmo na vida. Que tinha uma questão lá de luz, né? De ciclo, planta de ciclo curto, de dia curto, um negócio assim. Eu não tinha visto, aprendi hoje. Muito legal a matéria. Mas enfim, aí foram conteúdos mais avançados mesmo que eu errei por não saber, não aprofundei esse nível, né? E é bom que a plataforma mostre isso, que agora eu aprofundei. Na maioria deles, pelo menos, eu aprofundei. Eu passei quase que a tarde inteira fazendo isso, revisando o simulado mesmo. Quem me acompanha nas lives vê, se você não me acompanha, todos os dias eu faço live de 7 da manhã às 9 da noite. Acabei de parar hoje, na verdade agora é segunda, 24 de agosto, 9h42 da noite. Eu parei a live agora. Então hoje foi até mais tarde, porque a gente teve aula ao vivo até agora. Mas vamos logo pro dia, né? O que eu fiz no dia de hoje? Acordei atrasado. Na verdade, não tão atrasado. Acordei 6h30. Eu queria acordar 6h20, acabei acordando 6h30. Né? E acordei porque eu coloquei o alarme no soneca, eu tava com sono. Mas enfim, ontem eu tava muito cansado por causa do simulado. O simulado foi muito cansativo em matemática. Muito cansativo. Mas enfim. Acordei então 6h30, fui me arrumar, fiz tudo que eu tinha que fazer, e às 7 eu já estava aqui estudando, sentei para estudar, abri a live, e aí eu comecei a estudar. De manhã, eu não lembro o que eu fiz. Eu acho que de manhã eu comecei a revisar. Eu comecei, no caso, a corrigir o simulado, corrigir matemática. Eu acho que foi isso, eu comecei a corrigir. Eu vi umas 3 ou 4 questões no período de 1 hora ali, pra vocês terem uma noção de quão denso tava. Eu vi as mais difíceis ali logo quando acordei. Foi isso mesmo, eu vi as questões. Aí eu fiz essas questões, eu refiz, né? Mas eu fiz meio porco, tanto que depois eu tive que refazer, eu fiz de novo, né? Inclusive para poder estimular eu fazer mesmo, né? Mas aí foi isso que eu fiz. Eu de manhã, antes da aula do Renato, que a gente tem aula todo dia às 8, né? Aula ao vivo. Eu vi essa aula, então às 8 eu fui ver a aula. E aí a gente teve aula de 8 às 10h30 e 10h40 começou o revisional. Agora na plataforma Massagem a gente está tendo esse revisional, né, que uma vez, matemática uma vez a semana, física são 2 vezes na semana, biologia uma vez e química uma vez, né? E a gente tem um aulão de 2 horas de revisão. Aí a gente tem uma lista aqui, ele tá refazendo, os professores vão refazendo as listas, né? Fazendo as listas, no caso, com o exercício explicando a matéria, até muito bom.
É o IRA, né, que chama. Mas enfim, aí então de manhã eu vi a aula teórica aula teórica não, foi uma aula prática e teórica, teve um pouco dos dois na real, de função do segundo grau, equação do segundo grau, eu tô com sono, equação do segundo grau, e aí 10h30 depois, 10h40 a gente teve essa revisional, que aí foi, não lembro, deixa eu olhar. Chega essa hora assim, eu fico moído. Tanto que agora eu vou deitar, eu vou ler uns 15 minutos e vou dormir. Mas foi gráfico, né? Então, gráfico, estatística, basicamente isso. Foi isso de manhã. E aí depois fui pra academia direto, né? Fui pra academia, saí de casa, era 12h40. E eu fiz um treino rapidinho, não fiz cardio hoje, tinha que ter feito, mas acabou que eu não fiz porque eu tava querendo voltar logo pra eu poder corrigir o simulado, que eu tava ansioso pra corrigir, descobri que eu tinha errado. Aí eu não fiz o cardio, eu fiz só o treino mesmo e vim embora. Almocei correndo e comecei a estudar. E aí fui a tarde inteira resolvendo simulado, no caso corrigindo o simulado, né? Porque eu fiquei muito indignado que minha quantidade de acerto diminuiu. Eu diminui 8 pontos do último simulado para esse, né? Só que esse também foi um R5. Seria o nível do Enem do segundo dia de 2022, né? Pelo menos o primeiro dia foi R5. Nesse segundo falaram que foi R4. Matemática, natureza pode ter sido R4, só que matemática eu acho que foi R5. Eu, na minha humilde opinião, foi R5. Mas quem sou eu, né? Enfim. E aí, então, de tarde eu fiquei fazendo isso. Quando deu ali por volta das 5 horas, eu acabei de corrigir o simulado. Então, eu fiquei umas 3 horas brutas aí corrigindo o simulado. E eu faço o detalhe minucioso. Eu fui questão por questão, até questão que eu acertei, mas que eu fiquei na dúvida. Eu olho ali bem para eu poder ver o que eu errei, enfim, tudo mais. Para eu ter certeza, né? E aí depois eu fui pra sauna. Eu tô fazendo sauna de novo todo dia, eu tinha parado de fazer, né? Mas eu fui lá pra cima, né? Porque é no terraço, né? E mesmo assim eu não parei de estudar. Eu levei o tablet, fiquei vendo aula lá, coloquei na caixinha de som e revisei o elevador, né? Com o capitão no AVT. Foi bom porque eu faço esse momento assim pra revisar. Então eu pego uma matéria geralmente física, biologia ali, coloco pra revisar uma matéria que eu já tenho domínio, que eu já sei, só pra poder deixar fresco na cabeça, né? E aí revisei então elevadores, enquanto eu tava na sauna. E aí demorei coisa de 40 minutos lá, eu desci, aí fiquei um pouco conversando com minha mãe, né, o tempo pausado nesse tempo, é claro, e depois eu vim pro quarto e eu continuei vendo o Capitão, que aí eu descobri que eu tava com uma dificuldade na questão de campo elétrico, né, porque eu acho, até hoje eu acho muito abstrato, né, campo elétrico. Só que eu comecei a ver as aulas do Capitão na VT e eu consegui tirar do abstrato, pelo menos uma parte, né? Eu vi 2 aulas de campo elétrico. Eu quero terminar depois de ver, porque é uma das coisas assim que eu sinto que eu não tô 100% confiante. Então eu vou ver isso. Depois disso eu tenho que ver movimento circular, né? O movimento circular e eu não sei se tem, mas harmônico também. Que são coisas que eu travo total na hora da prova. Uma lacuna, não é uma lacuna não, é uma cratera que eu tenho, né? Então eu vou ver isso depois com o Capitão. Eu tô anotando tudo no bloco de notas que eu vejo lacuna. Eu anoto no bloco de notas igual aqui. Já tem terceira lei de Newton, já matei. Cinemática também já foi. Então, o lançamento oblíquo também já foi. Eu tenho que ver só polímeros agora, por exemplo, em química, né? Ver alguma coisa de polímeros. E plano inclinado, eu percebi que eu tava confundindo algumas coisas. Mas eu acho que foi falta de atenção. Enfim, eu vou fazer umas questões depois. E aí eu fiquei vendo isso. Até que 7h30 a gente teve aula ao vivo com o Capitão. A gente teve aula hoje, é como se fosse a segunda parte de termologia, né? Ele falou um pouco sobre transmissão, processos de transferência de calor, né? Então, condução, irradiação, convecção, resolvendo questões. E no final ele falou sobre fluxo de calor. Eu nunca tinha visto essa matéria, né? Pelo menos não a fórmula, que é o fluxo, né? Igual a constante vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Eu gosto de falar assim, que é bom que eu memorizo. E aí foi isso. Aula excelente, muito bom. Cara, o Capitão é muito bom. E assim, além dele ser um excelente professor, ele é muito didático, sabe? Engraçado. Tô gostando demais das aulas dele. Mas esse foi meu dia. Esse foi o meu simulado também. Não fiquei feliz com a quantidade de acerto. Eu não sei se tem alguma relação, mas assim, tava tendo uma confraternização aqui em casa ontem, então talvez isso pode ter sido responsável pela diminuição de matemática, né? E eu comecei por matemática bem na hora que tava o barulho, então eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Mas eu não vou colocar que foi isso, eu vou colocar que foi incompetência minha mesmo.
e eu já sanei todas as dúvidas. A maior parte que eu errei foi besteira. Coisas que eu sabia fazer, que eu tinha plena capacidade de fazer, as questões não estavam de outro mundo. Porém, é aquilo, exige muita atenção, né? E eu acho que eu comecei a prova meio com lápis de atenção, tanto que essa que eu errei foi mais no início da prova. Enfim, foi isso aí, tamo junto. E amanhã eu tô aqui de novo às 7 da manhã em live e depois repertório. Valeu!